Fala aí, galera, vocês que estão aí de volta para o segundo vídeo nessa série de Express. Aqui continuando de onde o primeiro vídeo parou. O que a gente está fazendo agora é dar uma melhorada na organização dos arquivos dentro do nosso projeto, porque em uma aplicação real, o que você não vai fazer é escrever tudo em um arquivo só, porque isso dificulta muito a refatoração do código e a manutenção dele depois. Bom, qual que é o nosso primeiro objetivo agora? Vocês vão perceber que esse nosso código ele tem algumas partes. Ele está segregado aqui na criação da aplicação, no cadastro das rotas e na inicialização do app. Bom, tem algumas boas práticas que a gente poderia fazer aqui para, inclusive, escrever testes automatizados que vão utilizar a nossa aplicação. Eu vou deixar isso para um segundo momento. Se vocês quiserem um vídeo sobre TDD e como a gente cobrir todos os níveis da nossa aplicação com testes unitários, testes de integração, testes end-to-end, então deixa o like e comenta aqui embaixo que esse pode ser um dos nossos próximos vídeos. Bom, nesse primeiro momento, o nosso foco aqui vai ser segregar as rotas da aplicação e separar as camadas de acordo com o que sugere o MVC. O que é o padrão MVC? Então, vamos dar uma olhada numa imagem bacana aqui no Google. É esse padrão de projeto aqui que utiliza a Model, View e Controller. Cada uma dessas camadas é responsável por uma das tarefas na sua aplicação. Geralmente, o que você vai ter é esse model aqui como sendo uma camada responsável por interagir com o banco de dados, por guardar informações das entidades da sua aplicação. A View, ela vai ter relação geralmente com a parte visual, de exibição, interação com o usuário, tanto que em APIs, que é o nosso caso aqui, não é tão utilizada essa abordagem aqui de views. E a gente vai ter o controller, que ele é o responsável por fazer o intermédio ali das requisições. Eu gosto bastante de utilizar um padrão de projeto um pouco mais incrementado do que esse, em que eu adiciono outras camadas. Eu geralmente centralizo esse padrão MVC em uma das camadas, que é a camada de apresentação, e eu utilizo services ou applications, que são classes ou funções que são responsáveis pelo conhecimento de negócio, e num nível mais baixo ainda, eu vou ter repositórios, que são as funções ou classes que são responsáveis por interagir com o banco de dados. Você provavelmente já ouviu alguns desses termos que eu estou comentando em algum lugar, e se você já ouviu falar de DDD, Domain Driven Design, é exatamente disso que eu estou falando. É uma segregação de camadas que leva em consideração a orientação do desenvolvimento ao domínio, é a segregação de responsabilidades. E, bom, eu não costumo adotar todos os padrões ditos pelo DDD, mas é geralmente a arquitetura que eu gosto de trabalhar. Nesse primeiro momento aqui, vamos de MVC, uma coisa de cada vez. Bora lá para o código então. Voltando aqui, eu vou fechar a documentação do Nodemon e a nossa pesquisa do MVC e vamos criar aqui algumas pastinhas na nossa aplicação. A primeira que eu vou criar é a de controllers e eu vou criar também uma pastinha que geralmente não é citada no modelo MVC, mas que sempre está ali, sempre vai ser utilizada, que é a camada de routers ou routes, geralmente. São as rotas da nossa aplicação, né? Deixa eu só organizar aqui certinho, porque parece que... Ah, não, ficou certinho. Geralmente a gente vai deixar essas pastas um pouco mais agrupadas e longe da raiz do projeto, e a gente vai fazer isso criando uma pasta SRC para todos os fontes e vamos mover as nossas duas pastas lá para dentro, beleza? O nosso código, então, no fim vai ficar organizado desse jeito. Essa é a raiz do projeto, tudo que for desenvolvido vai ficar dentro do index, tudo que for exportado na nossa aplicação, que for executado, vai ficar nesse arquivo index aqui. Acredito que eu errei, né? Tudo que for implementação de código fica em SRC e na raiz do projeto fica só o index. Bom, vamos lá. Então, para a gente continuar, vamos voltar aqui para a documentação e a gente consegue observar que depois desse Getting Started aqui, ele mostra como executar e tudo mais. A gente tem no guia a parte de roteamento. Como que a gente utiliza o roteamento dentro do Express. Então ele vai falar
explica aqui em cima, né, como que funciona, que o objetivo é pegar os endpoints, né, que são as rotas da aplicação, para responder às requisições do cliente e tudo mais. Você pode utilizar os métodos direto no app. Só que o que a gente quer é uma funcionalidade mais bacana, que são os roteadores do Express. Vamos só achar esse cara. App Route, Express Router. Chegamos nele. Então, o router do Express é basicamente esse método aqui que garante para a gente acesso às rotas para que a gente possa definir em um local diferente. E aí, lá no fim das contas, a gente só fala para a nossa aplicação utilizar aquelas rotas. Então, aqui vamos utilizar um pouquinho da nossa criatividade. Vamos imaginar uma situação em que a gente queira implementar uma API para, por exemplo, retornar para a gente o nome de um carro. Então vamos fazer uma rota aqui para carros. Imagina que é uma aplicação, por exemplo, de revenda de automóveis para uma concessionária, e o que a gente vai fazer aqui é implementar uma rota que retorna para a gente o nome dos carros disponíveis lá. Beleza? Gostaram da criatividade? Bora lá. Dentro da nossa pastinha aqui de rotas, eu vou criar um arquivo aqui que vão ser as rotas do nosso carro. Então vamos fazer, por exemplo, car routes, JS. Dentro do car routes, vamos definir as rotas conforme o próprio Express sugere ali. Então, o primeiro passo é importar o Express, require Express. O que a gente precisa fazer depois? Pegar o router de dentro dele. Então, vamos pegar o router, vai ser igual a express.router. Com o Express na mão, o mundo é nosso. Vamos fazer lá o router. A princípio, é uma rota para listagem, certo? Então, vamos fazer um router.get aqui e vamos fazer na rota raiz dos carros ele responder, né? Então, a princípio, vamos colocar aqui o rec e o res e vamos fazer ele responder, ó, res.send e vamos mandar aqui para ele um objeto que vai ter cars, que é um array de strings, por exemplo. Então, aqui vai ter o meu saudoso Fiestinha. Vamos colocar o Palio, que já tivemos também. Vamos colocar aqui um carro que não sabe andar direito, um Jeep Renegade. E vamos colocar aqui o carro do sonho do rapaz que vos fala, que é um Dodge Viper. Maravilha, com isso daqui funcionando, já temos essa rota cadastrada, só que ela ainda não está acessível para a aplicação. Como que ela fica acessível? Vamos exportar pelo módulo exports do router. Beleza, exportamos o router. A única coisa que a gente precisa fazer agora é importar esse cara para ser utilizado aqui dentro. Vocês vão ver algumas más práticas de código aqui, a intenção é que a gente vai evoluindo com o tempo, beleza? Então vamos importar o carRoutes aqui, é igual a require. Aqui a gente vai ter que utilizar o caminho relativo, né? Então essas rotas estão dentro de src, routes, carRoutes. Aí já temos as rotas do carro por aqui. E o que a gente precisa fazer é o seguinte, ó, ao invés da aplicação ter essa rota de get aqui, que passa o hello world e tudo mais, não, não, não. Vamos fazer o seguinte, ó, aplicação, eu quero que você use na rota cars o nosso car routes. Maravilha, em teoria, tudo funcionando. Vamos testar se a coisa está realmente pegando. Então, para isso, eu vou dividir o terminal aqui e eu vou utilizar o comandinho curl. Vamos ver? Beleza. Está funcionando legal. O comando curl da linha de comando, ele permite que a gente envie requisições HTTP. Como isso daqui é uma requisição simples, que vai retornar um resultado normal para a gente consegue exibir ali no console, não tem nenhum parâmetro, eu não preciso de um Postman, de um Insomnia, nada disso. Então, vamos mandar por curl mesmo. Essa aplicação está rodando na minha máquina. Eu posso alcançar a minha máquina por meio de um termo chamado localhost. Ao invés de localhost, eu poderia utilizar o IP da minha máquina, que na rede local aqui é 127.0.0.1. Se você me acompanha no Instagram, é muito capaz que você já tenha visto a plaquinha que eu tenho aqui, que é uma piada falando justamente do 127.0.0.1. There is no place like 127, papapá.
É justamente porque essa é a referência que toda máquina vai ter a ela mesma. A piada é mais ou menos There's no place like home. Você deve ter entendido já, né? Eu adoro explicar piada, mas bora lá. Vamos fazer um curl para o localhost. E a gente tem que passar aqui a porta. Como é que é a sintaxe para a gente passar uma porta? Dois pontos. A aplicação não está rodando na porta 3000, então a gente passa 3000. Se eu mandar essa requisição assim, ela vai funcionar? É claro que não, porque a gente não tem mais aquela rota barra que foi apagada justamente para a gente substituir e incrementar um pouco mais essa aplicação, né? Como é que a gente tem que chamar agora? E só antes de eu passar para a parte certa, ler erros é um assunto que eu gostaria bastante de abordar com vocês. É muito essencial você saber ler mensagens de erro e entender o que está acontecendo. Só assim você consegue, num cenário real, desenvolver melhor a sua aplicação e corrigir os seus problemas, né? Então, nesse caso, o que a gente tem que extrair, por exemplo, dessa mensagem? Ele respondeu para a gente com um HTML, porque essa aqui é a resposta padrão de um servidor Express, quando você tem um erro e tudo mais, principalmente quando você executa um GET. E o que ele vai fazer? O que ele está informando para a gente? Ó? Dentro do corpo desse HTML, ele fala que não é possível executar uma requisição HTTP GET no caminho barra. Sabendo disso e sabendo que a gente acabou de apagar essa rota, a gente já sabe qual que é a solução. Vamos mandar a requisição para cars. Qual que foi o erro que ele deu aqui para a gente? O conteúdo de resposta não pode ser analisado porque o mecanismo de Internet Explorer não está disponível. Coisa de Windows, né? Se tivesse no Linux, a gente não teria esse problema. Bom, vamos aqui ignorar o fato de que eu falei que a gente não precisaria do Postman. Rapaz, como assim eu não tenho Postman? Vou instalar o Postman e a gente já volta. Bom, voltando aqui, eu fiz a instalação do Insomnia e não do Postman, porque o setup dele é muito mais rápido. E basicamente o que a gente precisa aqui é criar uma requisição. Vamos aqui no maisinho, New Request. Vai ser o car list. Esse car list vai ter que bater para a gente no localhost 3000/cars, que nem a gente tentou fazer com o curl. E o Windows não deixou, né, Windows? E maravilha. Maravilha, olha lá. Então, fazendo a requisição, a gente tem uma resposta aqui com status code 200, que quer dizer ok. Se você não conhece sobre status codes, pode dar uma pesquisada. Eles basicamente definem nas respostas para a gente qual o resultado que você teve do processamento da sua requisição lá no servidor. E nesse caso, a nossa resposta foi de que deu tudo certo. E ele respondeu aqui para a gente com a lista dos carros. Bom, já progredimos na nossa organização, só que a coisa pode ficar ainda melhor, né? Vocês estão vendo que aqui, por exemplo, eu fiz esse import do car routes direto no index e pegando o caminho exato desse arquivo. Imagina se a gente tivesse rotas para carros, rotas para vendas, histórico de clientes, carros que estão para vir para a loja e tudo mais. É muito provável que esse arquivo aqui ficaria cheio de requires de caminhos diferentes, com vários objetos e tudo mais, e isso daqui não fica muito bacana. Então, o que legal aqui seria a gente dar uma centralizada nesses caras. Como que a gente pode fazer isso? Dentro da nossa pastinha routes, vamos criar um arquivo index aqui. Dentro dele a gente deixa a coisa suja. Então, esse require monstrão aqui, vamos colocar aqui dentro. Só que aí é claro, né? A gente já está dentro da pasta routes, então ele só vai fazer o require do car routes aqui. E aqui a gente vai fazer um módulo exports igual a car routes. Por que a gente está fazendo desse jeito? Exportando o resultado desse módulo aqui como um objeto permite que eu faça a importação aqui de um jeito bem parecido. Eu posso fazer const car routes é igual require do nosso ponto barra source. Ué, por que você não está fazendo um link bacana para mim? Vamos entender que isso aqui provavelmente é coisa do VS Code mesmo. Opa, olha eu fazendo besteira. Ignora, ignora. Tava querendo importar no car routes, né? No index. Const car routes. Coisa de quem tem déficit de atenção, tá, gente? Dá uma ignorada. Require src, agora vai.
routes. Por que que agora a gente fica com um código um pouquinho mais limpo? Porque todos os nossos imports agora vão ser centralizados no arquivo index e a gente pode simplificar em um require só aqui. Então imagina, se a gente tivesse as rotas de carros, client routes, por exemplo, e etc., a gente pode fazer isso aqui. Outra coisa bacana que a gente poderia fazer é nesse arquivo index registrar todas as rotas e só retornar isso para a nossa aplicação. Como que a gente poderia fazer isso? Pegando esse app-use aqui e fazendo um router dentro do index. Vamos testar por aqui. Basicamente, o código inicial que a gente vai precisar é esse daqui, do carroutes. E aqui dentro a gente vai ter que importar a rota do carro aqui, por exemplo, e fazer um router.use no barra cars, que é o que estava sendo utilizado lá no index, né? O carroutes. Beleza. Aí agora a gente pode exportar direto aqui o nosso router. Opa, ele deu problema, obviamente. Router use requires a middleware function, mas ele teve um undefined, ele não está entendendo nada que a gente exportou aqui um router. Então, o que a gente precisa fazer? Voltando aqui no index, ao invés da gente exportar dessa forma aqui, que ele não conseguiu, né? Na verdade, esse erro foi originado porque essa importação não funcionou. Ele não conseguiu encontrar car routes dentro do módulo que está sendo exportado lá. Então, aqui a gente vai pegar, a gente pode criar como application router, que é tem todas as rotas da aplicação, né? E vamos colocar no barra para ele utilizar o application router. Agora, ele deve ter subido bonitinho e se a gente mandar um send aqui, continua funcionando, só que agora a gente tem um arquivo index da raiz da nossa aplicação extremamente mais limpo. A única coisa que ele faz é, uma vez criada a aplicação, busca as rotas e, falta um ponto e vírgula aqui que a gente tem toque, também não vamos deixar, né? E manda esse router ser utilizado. Maravilha, progredimos mais. Segundo passo aqui que não ficou bacana. A gente está implementando a rota do getCars aqui dentro do roteador. Isso daí é extremamente nojento e a gente precisa segregar de novo as responsabilidades. O router deve ser responsável somente por registrar a rota. Onde que fica a implementação? Fica no nosso, nesse caso aqui, dessa aplicação que estamos fazendo, fica dentro do controller. Então, dentro da pastinha de controllers aqui, a gente pode seguir um mesmo padrão de criar um arquivo index, exportar todo mundo, mas primeiro vamos fazer o car controller, JS, e dentro desse cara, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero falar para ele, ó, exports.getCars, por exemplo, eu quero que seja essa função. Então, uma vez que eu tentar buscar getCars dentro desse cara, eu quero que você retorne para mim essa função. Você pode falar, nossa, exportou, você está exportando de um jeito diferente, né? Todos os outros eram feitos com módulo.exports e eu dou um igual e passo um objeto, passo uma função e tudo mais. Gente, isso daqui que eu estou fazendo é equivalente a declarar o getCars aqui e fazer um módulo export getCars. Geralmente fazer dessa forma que eu havia escrito aqui deixa o código um pouquinho mais curto e deixa, né, tão claro quanto essa segunda forma aqui, o que está sendo exportado, né? Vamos só voltar aqui o nosso exports.getCars, a gente apaga esse trechinho aqui. Agora já temos a nossa função implementada. A única coisa que a gente precisa fazer, ó, é mandar ele. Como que ficaria esse código, né? Eu tenho que passar uma função para essa rota get. Então eu vou falar para ela, ó, eu quero que você pegue o car controller e passe o método getCars. A gente só precisa importar esse cara, car controller, vai ser o require de a gente está aqui no car routes, que ele está dentro de rotas, então eu preciso voltar uma pasta, entrar em controllers e importar do car controller. Se você estiver desenvolvendo no Visual Studio, ele está rodando o TypeScript por baixo dos panos para você e ele vai já garantir toda esse autocomplete que ele utiliza em IntelliSense e tudo mais, é muito bacana. Bom, a aplicação foi reiniciada, se a gente testar aqui, continua respondendo, e agora temos uma segregação em algumas camadas, um padrão de projeto
muito melhor estabelecido. É claro, ainda não temos uma camada de modelo, ainda não temos conexões com banco de dados, testes automatizados, mas esses são temas que eu adoraria trazer para vocês em um próximo vídeo. Eu estou encerrando esse segundo vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do início dessa nossa série de desenvolvimento na prática com o Express. Se vocês quiserem que eu aborde outros temas, além de testes automatizados e o restante do modelo MVC, se vocês quiserem que eu fale mais sobre microserviços, como que a gente poderia utilizar essa API em um container do Docker, por exemplo, para fazer uma orquestração e tudo mais, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like também, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber notificações dos futuros vídeos dessa série. E tamo junto. Falou!